Bom dia! Aqui é o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Estaremos vendo hoje, no dia de hoje, o capítulo de número 6 do livro de Josué, a Arca da Aliança e a Queda de Jericó. Muito interessante esse capítulo. Aproveita, pega a sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo de Josué, capítulo 6. Entre nosso blog site também pegue a parte escrita dessa narrativa. Estamos no capítulo 6 e até o capítulo 12 estaremos na primeira parte de nossa divisão em 3 grandes partes, ou seja, a conquista da terra. Dentro dela, em nossa segunda subparte de nossa divisão em 6 subpartes. É isso que estamos vendo. Essa segunda subparte é chamada de contraste entre as batalhas iniciais, ou seja, os exemplos de maneiras apropriadas e inapropriadas de conduzir uma batalha, que vai do capítulo 2 ao capítulo 8. De forma resumida, veremos a descrição das batalhas iniciais, ressaltando os seus contrastes. Primeiro, Israel lutará em Jericó e depois em Ai. Essa primeira batalha é apresentada como exemplo de combate ideal, não havendo menção de nenhuma deficiência. Já a segunda é um exemplo de um desastre, ocorrendo erros e pecados. Comparando-se uma com a outra, veremos que Israel tem muito a aprender com os seus erros e também para aprimorar suas técnicas. Já com a relação à primeira, ele tem que aprender o que deu certo. A luta em Jericó estava sendo dividida em 4 partes principais. Primeiro, houve aliança firmada entre os espias e Israel. Nós já vimos isso no capítulo 2. Depois nós vimos a consagração do exército de Israel, que ocupou os capítulos 3, 4 e 5. Agora nós veremos a queda de Jericó, iniciada também no capítulo 5, no verso 13, mas vai ser concluída agora no capítulo 6. E o cumprimento da aliança firmada com Raabe, que nós veremos no capítulo 6, também nesse capítulo que nós estamos vendo, que é o capítulo de número 6. Também veremos essa aliança. A queda de Jericó e o cumprimento da aliança, que foi a queda de Jericó e o cumprimento da aliança, está entre os capítulos 5 e 6. O 5 a partir do 13. No capítulo anterior, que é o capítulo 5 que nós estamos falando, nesse capítulo, o início dessa parte foi a manifestação teofânica de Deus a Josué. E Deus falando a ele como falou a Moisés. Josué era o novo Moisés, ou aquele que o substituía na missão de conduzir o povo na terra prometida. Tivemos a travessia do Jordão de forma espetacular, causando espanto em todas as nações e vizinhanças. A circuncisão de todo o povo de Israel, a celebração da primeira Páscoa na nova terra e no primeiro dia imediato a colheita do primeiro dia, depois da ceia, a interrupção do pão celestial que os alimentou por 40 anos. Agora veremos a invasão de Jericó, também conhecida pela interpretação de seu nome da Cidade de Lua. Então Jericó era conhecida, interpretando-se o nome Cidade da Lua. Talvez porque houvesse ali alguma entidade ou prática religiosa relacionada a esse astro. A cidade estava totalmente fechada, lacrada, ninguém entrava, nem saía, justamente por causa de Israel. E eles já sabiam que algo muito terrível estava por acontecer. Raabe já tinha tomado a iniciativa de sua parte e colocado o sinal, o fio de escarlate, que tinha combinado com aqueles 2 espias, e abrigado ali em sua casa toda a família e todos os seus bens. Com certeza, ela nem pensou em si mesma ou for egoísta. Antes, teve cuidado de juntar ali os seus familiares e aqueles que ela quis salvar. Interessante a história dessa mulher cheia do Espírito Santo, agindo debaixo do temor de Deus diante de um povo entregue ao mundo e ao pecado. Foi nesse momento que Deus entrega para Josué a estratégia da conquista de Jericó. E ela, a estratégia, todinha construída em torno da Arca da Aliança de Deus. Não havia sentido algum nessa estratégia. E ela envolvia dar voltas na cidade. 7 voltas. E na última volta, uma volta sétupla. Finalizando com os gritos e a muralha da cidade seria destruída. Qual estratégia terrestre pensaria numa estratégia maluca dessas? Ninguém. Olha, você vai derrotar aquele muro. Dá uma voltinha em torno dele.
Depois, quando você terminar a sétima volta, você dá na sétima volta 7 voltinhas e sai gritando, tocando suas trombetas, tocando, e o muro vai cair. Quando que você iria seguir um negócio desse? Nunca. Deus nos parece com bastante senso de humor, não parece? E nos ensina aqui tantas lições importantes para quando estamos diante de obstáculos aparentemente indisponíveis ou intransponíveis. Nós fomos feitos para a glória de Deus, e somente em Deus, nos locupletamos. Não adianta nada o esforço, o trabalho, a luta, a conquista, quando o objetivo não é darmos glórias a Deus, e sim obter a conquista em si. Não adianta nada. A maior de todas as muralhas, aquela que fazia a separação entre nós e Deus, foi vencida e derrubada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jericó está diante de uma grande muralha, mas Jesus também esteve de uma grandíssima muralha. Essa muralha que Jesus enfrentou, era a muralha do pecado que nos afastava de Deus e nos impedia de termos hoje uma vida abundante e próspera diante do Senhor. Por meio do seu sangue foi destruída essa barreira e hoje com ousadia podemos nos achegar ao trono da graça para acharmos ocasião em tempo oportuno. É por isso que Deus requer de nós hoje a fé nele em sua obra redentora. Os que não têm fé, antes insistem em permanecer na incredulidade, Deus diz para estes que não há paz. E, portanto, não podem entrar em seu descanso. Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Em outro trecho bíblico, constatamos que a fé foi a principal responsável pela queda da muralha de Jericó. Foi a fé que pôs abaixo as muralhas de Jericó. Depois que o povo de Israel tinha andado ao redor delas durante 7 dias, como Deus lhes ordenara, Hebreus 11:36. Que fé poderosa! O texto bíblico é claro ao dizer que foi a fé e a obediência às instruções claras de Deus que pôs abaixo as muralhas de Jericó. Pode-se ainda ver no texto que ela caiu por igual, permitindo sua invasão por todos os seus flancos. Já pensou? Você poderia ter colocado ali explosivos, C4, você poderia ter jogado bombas, mas Deus tem sua estratégia. A fé foi que pôs as muralhas abaixo. Interessante, né? As muralhas de Jericó não eram quaisquer muralhas. Pelo contrário, eram enormes. Suas principais características eram: a cidade de Jericó ocupava uma área aproximadamente de uns 32 quilômetros quadrados. Era protegida por muros altos de quase 10 metros de altura por cerca de 6 metros de largura, divididos em dois. O primeiro de dos 2 metros de espessuras e o interno de uns 4 metros de espessura, sendo que entre um e o outro muro havia uns 5 metros. Dizem que as sentinelas, soldados que montavam guarda em cima dos muros, podiam ser avistados de longe. Era realmente, na época, uma cidade inexpugnável. Era ela colossal. Fé e obediência. As nossas armas não são carnais, queridos. Fé e obediência. Não foi usado dinamite, pólvora, bomba, nem foram realizadas reuniões estratégicas, militares, políticas, mas tão somente fé e obediência. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? De fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Deus prometeu a vitória e o povo creu e obedeceu. A vitória foi grande, o temor e o terror caíram sobre os habitantes da vizinhança. É de se notar que o povo israelita estava cansado, hein? E já peregrinava no deserto por 40 anos. E agora, para conquistar Canaã, surge em seu caminho essa cidade fortaleza como essa, colossal. Se não tivessem aprendido a lição no deserto que os fez peregrinar tanto tempo, 1 ano para cada dia, quando chegassem em Jericó teriam desfalecido. No entanto, não recuaram, nem murmuraram, mas obedeceram. Cantaram louvores e a cidade foi destruída e a vitória foi grande. Diante do obstáculo da muralha, Josué não usou meios humanos para rompê-la. Antes, confiou cabalmente em Deus. Depois que Israel fez tudo o que Deus ordenou,
a muralha ruiu e o povo pôde conquistar a cidade. Não há muralhas em nossas vidas que não possam ser rompidas pela fé. Rompa as muralhas da sua vida pela fé. Se uma tão imensa muralha foi derrubada pela fé dos israelitas que estavam sob o comando de Josué, porque Deus tinha um propósito específico na vida deles, quanto mais em nossas vidas, cujo próprio Senhor se animou a morrer por nós, dando por nós a sua própria vida. Não tenha medo de romper as muralhas que estão diante de ti, mas vença todas elas seguindo as orientações de Deus. Fé e obediência. Deve ter sido muito cômico todos os dias percorrendo a cidade com a Arca da Aliança à sua frente, sendo conduzida pelos sacerdotes que iam tocando buzinas. Isso por 7 dias. Parecia piada. Por isso que eu falo que Deus tem esse senso de humor. O que se passou no coração daquele povo que em breve haveria de ser morto? Não seria o tempo que Deus estava dando a eles para se arrependerem? E o que se passava no coração dos jovens de Israel e de todo o povo? Quanta alegria devia estar sendo gerada neles. Eu bem que gostaria de ter vivido aquele momento. Depois da queda e da invasão, Raabe não somente foi salva, como prometido, mas toda a sua casa, formada da sua parentela e de todos os seus bens e pertences. Salvação completa para Raabe. Raabe, uma cananeia, o que prova que Deus não era anti-cananeu. Pelo contrário, ele sempre é aceitável em todas as nações àqueles que o temem e o buscam de coração. Foi finalmente acolhida e passou a viver com Israel, e logo, logo, Raabe viria a se tornar uma das escolhidas de Deus para perpetuar a sua semente messiânica. Tremendo o que Deus fez na vida dessa mulher. Depois da conquista e do triunfo, Josué lança uma maldição sobre a cidade, que iria se cumprir no futuro. A cidade deveria permanecer sob a maldição de Deus como um sinal do julgamento divino que havia sobrevindo sobre os cananeus e que podia cair sobre Israel. 1 Reis 16:34. O capítulo de número 6 encerra dizendo que Deus era com Josué e que por conta disso corria sua fama por toda a terra. Meus queridos, Deus não é só com Josué, Deus é contigo que está ouvindo essa palavra. Amém? Curta nosso vídeo, divulgue, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Acesse nosso blog site, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br. Meus queridos, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença de Deus.